Todos, eu sou Eli Bisso, diretor-geral da Dorsey Rocha Consultoria, e estamos agora iniciando o nosso webinar, que vai tratar do tema como a tecnologia está apoiando e influenciando as novas condições do ambiente de negócios e do próprio trabalho. Para esse webinar, nós contamos prazerosamente com as presenças da Paula Giacomo, que é vice-presidente de Recursos Humanos da América Latina, da SAP, uma profissional de larga experiência nessa área de recursos humanos, somente na própria SAP, com 15 anos de atuação, e reconhecida por seus pares e reconhecida também no próprio mercado por uma atuação altamente influenciadora nos rumos que a própria área de recursos humanos tem tomado e que nos deu a satisfação de atender ao nosso convite para esta noite. Então, eu queria já agradecer a você, Paula, por estar conosco e lhe dar as boas-vindas. E também contamos com o craque Marco Stefanini, a quem eu tenho a satisfação de conhecer de longa data, e que é um empresário reconhecido no país por sua atuação empreendedora, mas que tem hoje uma atuação com a empresa e com empresas nos 4 cantos do mundo, com um tempo bastante grande de presença nos Estados Unidos e na Europa, mas também na Ásia. Enfim, é uma pessoa altamente influenciadora desse mercado da tecnologia da informação e da própria informação e da própria inteligência artificial agora. Então, o Marco também nos dá esse prazer de ter a sua companhia nesta noite e certamente a presença desses 2 craques vai nos ajudar muito a compreender o momento que nós estamos vivendo e, especialmente, ajudar a gente a pensar aquilo que vem pela frente. Eu quero, já sem mais delongas, começar a passar a bola para a Paula e para o Marco, e para isso eu vou jogar uma pergunta no ar e vou convidar os participantes para que vão fazendo as suas perguntas aí pelo chat, que a gente vai repassando depois. Então, queria convidar o Marco inicialmente e em seguida a Paula, para nos falar um pouco desse momento, de como a tecnologia está agora impulsionando os negócios e o próprio trabalho, a forma como o trabalho é realizado, as condições disso, etc. Como é que essas coisas estão sendo impulsionadas pela tecnologia. Então, Marco, você com a palavra. Boa noite aí, obrigado pelo convite. Prazer em estar aqui com vocês. Olá, Paula, prazer em falar com você novamente. Sempre é um prazer aqui estar com vocês. Eu acho que eu vou falar pouco para dar mais tempo para a gente conversar e ser mais interativo. Mas o que eu posso falar é que, na prática, nós estamos vendo uma aceleração da movimentação, da transformação digital, né? Ou seja, basicamente, os modelos de negócio, a grande parte da tecnologia já existia antes da pandemia, boa parte, inclusive, já estava madura até, mas tem um elemento novo que é importante, que é a coragem e a necessidade, a coragem da liderança e a necessidade que faz as coisas, vamos chamar assim, as mudanças aceleradas, né? Então, acho que esse é o grande fator novo. Simplesmente a necessidade faz as pessoas acelerarem o seu passo, né? A gente sabe que isso na história, quando você tem grandes crises, guerras, a sociedade e o mundo dá saltos,
né? Deu e vai continuar dando saltos de grandes transformações, incluindo as tecnológicas, né? E por último, eu tenho sempre comentado, eu também obviamente não sou o único, a gente sempre tem reforçado a questão que nós estamos falando de transformação, que a parte digital é um dos componentes, ou seja, o grande diferencial, normalmente que a gente reforça bastante, é o mindset, é a mentalidade das pessoas, é o modelo de negócio, né? E onde a tecnologia ela viabiliza, de certa maneira, já vem democratizando esse novo acesso, esses novos modelos de negócio para diferentes portes de empresa. Essa é uma grande oportunidade, né? Talvez 20 anos atrás, 10 anos atrás, não fosse possível, porque o nível de acesso à tecnologia era muito custoso e demorado, né? Graças a Deus, felizmente, hoje é um mundo diferente, né? Então, acho que eu vou parar por aqui, deixar a Paula fazer a introdução dela e a gente vai bater um papo aí, tá bom? Obrigado. Obrigada, Marco. Obrigada, Eliba. Obrigada a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui junto com vocês. E como o Marco estava falando, acho que eu vou pegar um gancho bem bacana da fala dele, que a transformação digital ela vai além, né, da tecnologia. Na verdade, ela não é sinônimo de uma tecnologia específica, né? Ela é um conjunto de inovação e de tecnologias que ajudam, vamos dizer, as empresas a serem mais inteligentes, a otimizar os seus recursos, minimizar os riscos e etc. E obviamente, não dá, como o Marco estava falando, assim, não dá para dissociar esse momento da pandemia, né, que ele sem precedentes e tão inesperado, né, para todos nós, que realmente impulsionou e vem impulsionando, obviamente, acelerando essa transformação. Eu acredito que realmente muitas empresas já estavam nesse caminho, não, mas ainda muitas, falando em região, em América Latina principalmente, ainda muitas, talvez em passos mais pequenos, né, mais curtos. E obviamente, viu-se a necessidade na nossa frente de acelerar muito. E aí, quando eu digo que vai além, e falando muito nesses processos que ele comentou, realmente, assim, mesmo nós, como empresa de tecnologia, e que já temos muito mais flexibilidade e vamos dizer, suporte, estrutura, né, para nos depararmos com esse trabalho remoto, etc., mesmo assim, a gente não estava totalmente preparado, né, para um ambiente onde você fica full home office, onde praticamente da noite para o dia você tem que colocar toda uma força de trabalho, trabalhando de casa e alterando e mudando todos os teus processos, né? Então, eu acho que diferentes segmentos, diferentes indústrias, modelos de negócio tiveram que se deparar, vamos dizer, com o mesmo cenário, né? E isso trouxe e está trazendo, assim, muitas transformações para nós. Ok, legal, obrigado. Eu queria adicionar a esse momento, né, a ideia do momento, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a pandemia aparece como um grande catalisador dessa reação, mas o que eu queria era que vocês focalizassem assim, a gente sempre fala das pessoas outstanding, etc. e tal, e nesse momento, né, como é que que a tecnologia se evidencia como solução para muitas coisas, a importância das pessoas em conseguir fazer a sua contribuição e fazer com que as organizações ultrapassem esse momento e, olhando para o futuro, como é que é essa inserção da tecnologia e das pessoas, a importância que isso tem. Acho que passo de volta para você primeiro, Paulo. Tá, eu não sei se eu peguei bem o ponto da tua pergunta, mas assim, dentro desse contexto, o teu ponto ele é como que a gente une as duas coisas, certo? Como que a gente utiliza essa fortaleza. Eu acho que dando um pouco de continuidade ao meu raciocínio anterior, principalmente num momento como esse, a gente está reaprendendo ou aprendendo novas formas, não só de trabalhar, mas também de se relacionar, né? Então, isso passa
uma parte, vamos dizer, por o que a gente chama de, vamos dizer, habilidades técnicas, e outra parte que tem muito, que são soft skills, né? É inegável, assim, e eu vou dizer que até, vamos dizer, não só da maneira como a gente se relaciona, mas como a gente faz negócio hoje, né? De novo, né? Todo mundo se viu na mesma situação. Então, se a gente voltar um pouco, uns meses atrás, onde, vamos dizer, estávamos mais no ápice, né? Desse trabalho remoto e todo mundo na quarentena mesmo, muitas pessoas se viram obrigadas, vamos dizer, a aprender ferramentas novas, coisas novas, e repensar nos processos de uma maneira muito rápida, mas para que eles pudessem continuar funcionando e sustentando os negócios. E obviamente, as pessoas, ponto-chave, é fundamental. Então, a gente formou, aí vou dar um pouco da nossa experiência na SAP, né? A gente formou rapidamente vários grupos multidisciplinares, né? Que hoje em dia a gente chama de squads, mas que seja vários grupos multidisciplinares, para poder pensar, às vezes, sobre processos que não são necessariamente processos daquela área da core onde a pessoa trabalha, justamente porque várias pessoas juntas com ideias diferentes, visões diferentes, para muito rapidamente poder avançar. Por exemplo, toda a força de vendas, talvez, acho que praticamente em qualquer segmento, é um trabalho feito face-to-face, né? Ele está no campo, está no cliente, principalmente em TI, o processo de vendas, ele não se dá na mão só de uma ou duas pessoas, é um processo mesmo, né? Robusto, que requer o conhecimento e expertise de vários tipos de grupos de profissionais diferentes e de áreas diferentes, inclusive, e apresentando tudo isso para o cliente. Então, e é um trabalho muito, vamos dizer, próximo ao cliente. E óbvio, quando você tem essa distância, que é uma distância, é uma barreira, né? Não deixa de ser uma barreira de você estar distante fisicamente, você tem que repensar como que você vai atuar nesse processo. Principalmente, aí acho que o Marco vai falar um pouco também disso, nos processos de tecnologia, onde os contratos e a venda da tecnologia são processos robustos, que envolvem um investimento bastante significativo, então as pessoas têm que ter essa relação de confiança bem estabelecida. E os vendedores, principalmente o pessoal da área comercial, eu acho que foram os primeiros a sentir muito a falta, né, desse trabalho de campo. E o cliente do outro lado também, com certeza. E vou dizer, e acho que não assim, vamos dizer, vergonha nenhuma, assim, muitos clientes e até CEOs de organizações, até grandes, etc., não estavam acostumados com as ferramentas até de comunicação. Então, essas pessoas, no geral, todo mundo teve que reaprender ou aprender coisas novas, né, para poder continuar dando vazão aos seus negócios. Então, acho que tem o lado, vamos dizer, eu acho que o lado interessante, né, vamos chamar assim, sendo uma visão otimista, que a pandemia trouxe, é justamente essa abertura. O Marco falou em mindset, essa abertura, talvez até de algumas pessoas que tinham uma certa resistência, né, ou não entendiam qual o valor dessa transformação digital, estarem abertas para isso no momento. Marco, passo para você complementar. Na verdade, como você disse, Paula, ninguém estava preparado, óbvio, para ter esse nível de full, né, home office. Mas eu diria que até as pessoas se acostumaram rapidamente. Eu diria que os primeiros 30 dias foi um pouco... depois o pessoal entrou no eixo e, obviamente, fez do limão uma limonada, né? Então, você tem algumas perdas, claro, você não está lá face-to-face com a pessoa, mas você tem um ganho de produtividade brutal. Você faz uma quantidade, 6, 7, 8 reuniões de vídeos, que você, com o cliente, você faria 3, porque no mínimo você tem 1 hora de ida, 1 hora de volta e 1 hora de reunião. Isso quando está na mesma cidade. No meu caso, então, que é muitos países, então, às vezes, de viagem, multinacional, você também provavelmente tem que viajar. Então, eu acho que teve um ganho enorme e eu acho que as pessoas gostaram. Tá? Então, a minha visão, assim, do ponto de vista de relacionamento com clientes, com provedores, eu acho que, claro, sempre tem prós e contras, mas eu acho que o saldo é bastante favorável. Tá? As relações dentro da empresa são um pouco diferentes, aí varia muito. No início teve uma produtividade alta, depois aí você varia. Tem pessoas que não se sentem à vontade pelas condições da própria casa, às vezes muita gente trabalhando, a casa é muito pequena, a gente sabe que a média do salário no Brasil é mais baixo,
então aí tem mais dificuldades, né? Tem gente que adorou, melhorou bastante a qualidade de vida, eu diria que até a maior parte prefere ficar em home office, então é um pouco variado. E aí tem alguns elementos, por exemplo, jovens, né, trainees, por exemplo, é ruim, porque ele precisa do contato visual com as pessoas para aprender, né? Então, são várias situações que eu acho que agora, no final da pandemia, somente no próximo ano, eu acho que vai ter uma oportunidade perfeita de acomodação, né? Então, você pode aproveitar o melhor de cada dos dois mundos, né? Eu acho que vai ser bacana e ainda vai ter uma fase de aperfeiçoamento, né? Dentro do modelo digital, né? Você vai, na verdade, criando os MVPs, ver o que funciona bacana, o que não funciona, você corrige rápido, né? Agora, falando da importância de pessoas, Eli, é o seguinte, eu acho que assim, primeiro, acho que sempre, ainda mais com a Paula fica mais fácil, que é de RH, sempre as pessoas é a alma do negócio, né? No mundo atual, onde o capital intelectual é tudo, então é muito mais, né? Nós, como empresa de tecnologia, ainda muito mais, né? Exponencialmente mais. Então, cada vez... E no caso da transformação digital, de novo, vou bater na tecla que a tecnologia é super importante como viabilizadora, ela viabiliza essa transformação, mas ela não é o diferencial. O diferencial vem do modelo de negócio, do mindset de pessoas, né? Então, esse é o ponto, se a gente comentar, Squad não tem muita coisa de tecnologia, tem um modelo de trabalhar integrado, parar com silos, parar com essa questão política, principalmente muito presente em empresas grandes, né? Todos terem o mesmo objetivo. Eu sempre falo que eu gosto de falar que talvez 80% do mindset de uma pessoa digital é um mindset de um empreendedor. E eu gosto disso, né? Ele é mais informal, é muito focado no cliente, não é só na conversa, no papel na parede, o quadro, é realmente customer-centric, focado no cliente, entender porque, novamente, uma empresa digital só tem sucesso. Por que a maioria tem as que tiveram sucesso? Porque tiveram estrondoso sucesso. Porque são focadas no cliente e não focadas internamente no seu processo, né? E aí vai. O MVP que eu acabei de comentar é uma coisa bastante prática, não é aquele planejamento de longo prazo, né? Só que tem alguns elementos também da antiga que são igualmente importantes nesse mundo digital agora que começa a ganhar corpo, né? Porque quando você é pequeno é uma coisa, quando você fica grande, mesmo sendo digital, você vai ter dores do crescimento. Então, a parte de operações é importante, né? Capacidade de execução. A gente sabe que tecnologia é sempre, todo mundo vê o benefício, mas é aquela história, né? Todo mundo só vê as pingas que eu tomo, mas não vê os meus tombos. Então, assim, tecnologia é algo difícil de implementar, é duro, então uma capacidade de execução é importante. Ou seja, digital não é só post-it, selfie, né? Tem esse lado de glamour, que também faz parte, não estou descartando, mas não é só isso. Então, só para complementar, tá bom? Marco e Paula, vocês falaram umas coisas muito interessantes aí sobre... A Paula falou de CEOs que não estavam preparados, né, Paula? E você, Marco, fala do mindset do empreendedor. E a gente sabe que a gente está nesse processo de mudança ainda, tem muita coisa que não está consolidada ainda, né? Mas a minha pergunta para vocês é assim, aproveitando que vocês estão no mundo inteiro, o que mudou no jeito de fazer negócios? Né? Relação com o cliente, relação com o fornecedor, com governos, né? Que vocês estão em vários países, com governos com orientações diferentes, a própria relação com as comunidades. Então, não só assim, o que vocês já perceberam que mudou, mas talvez o mais interessante é vocês fazerem, eventualmente, um guess, né? Assim, o que será que veio para ficar em termos de mudança no jeito de fazer negócios e nas relações com os stakeholders que as organizações têm? O que vocês podem falar para nós? Eu acho que está mudando, ainda está, né, em mudança, vamos dizer, mas talvez uma das coisas que o Marco também comentou, que óbvio que assim, como
ele falou, tem prós e contras. Então, existe um ganho até do lado positivo, vamos dizer, ou de alavancar negócios, a própria questão de você não ter que se deslocar e você utilizar muito mais as ferramentas de comunicação, né, para aproximar e a seu favor e ganhar escala, isso traz para muitos negócios, vamos dizer, um ganho de otimização incrível, né, inegável. Por outro lado, óbvio que a gente sabe que todo o mercado, vamos dizer, de viagem, etc., ele, né, está passando por um momento difícil, mas eu acho... aí é o que você falou, o guess, né? Vamos dizer, porque eu acho que ninguém sabe exatamente, nem os analistas, né, que ficam estudando, não sabem exatamente como é que nós vamos estar no pós-pandemia, porque nós ainda não estamos nesse pós-pandemia. Porém, eu acredito, muito mais uma crença, né, de que se a gente conseguir chegar numa questão um pouco mais equilibrada, vai ter um ganho para todos os lados, né? Então, obviamente, para as empresas que têm, vamos dizer, toda essa questão, como o Marco falou, às vezes você tem que visitar um cliente ou fazer negócio e que você tem que se deslocar e você consegue atender dois, né? Dependendo de onde você está, ou se você tem que envolver muitas viagens, isso se torna mais complexo. Então, essa forma de fazer negócio mais otimizada e alavancada, eu acredito que é uma tendência que veio para ficar. Não vou dizer que ela vai substituir totalmente, mas eu acredito que as empresas já estão repensando, né, nesse sentido. Até porque, obviamente, se a gente vai pensar no P&L de uma empresa também, a gente viu e está vendo, óbvio, uma grande economia também, né, em relação a não deslocamento, a questão toda. Então, eu acho que a questão é chegar nesse balanço, né? Eu acho que a gente falou bastante das pessoas se adaptarem, né? De qualquer maneira, eu acho que a gente ainda não está no momento para poder avaliar quando o novo normal estiver realmente em andamento, o quanto vai ficar desse gosto, né, de trabalhar mais remotamente, de alavancar toda essa tecnologia a seu favor, de fazer os negócios de uma maneira diferenciada, e o quanto as pessoas vão simplesmente dar ali um tempo, esquecer e voltar tudo como antes. Eu acho que isso ainda não dá para a gente prever, mas, novamente, eu vou para a crença, eu espero que a gente consiga tirar proveito dessa situação de uma maneira positiva, né? Acho que eu vou deixar um pouco mais para frente, mas conforme o Marco foi falando, me veio uma questão bem importante de, apesar dessa adaptação estar ocorrendo, ela traz outras coisas na forma de trabalho que acabam desbalanceando um pouco, né? A questão de o quanto que a gente põe limites, né? Porque hoje na situação da pandemia está tudo junto e misturado, né? Então a gente está em casa, está trabalhando, está cuidando, fazendo negócio, ao mesmo tempo está cozinhando, está ajudando o filho na escola, fazer as lições e assistir às aulas. Então está tudo muito junto e misturado. Então eu acho que a gente ainda, as pessoas que talvez não estivessem tão acostumadas com isso, no trabalho remoto, eu digo normal, ainda não conseguem sentir quando essa questão normalizar ou passar ou melhorar, como é que vai ser esse balanço também, mas eu vou deixar isso um pouco para depois, que eu acho que é importante a gente voltar nesse ponto também. Bacana. E você, Marco? Eu acho assim, vamos dividir por partes, né? Você falou de governo, de autoridades, isso foi ótimo. As primeiras, às vezes, até porque eu exerço alguns papéis como o presidente do Fórum lá das empresas transnacionais brasileiras lá pela CNI, também lidero o CEO Fórum Brasil e Estados Unidos. Então, às vezes eu tenho reuniões com ministros e no início eles estavam ainda pedindo presencial, eu mandei bala no virtual e eles aceitaram e foi tranquilo. Tá? Fiz mais de uma reunião com o Paulo Guedes, com o secretário da Receita. Então, eu acho que no judiciário também eu vejo conversando com o advogado, também facilitou essa despacho com o ministro, com o advogado, com o juiz. Então, acho que ganhou produtividade de novo, né? Facilitou, por incrível que pareça, as comunicações. Então, no geral, eu acho que a gente teve um ganho bastante expressivo, tá? De novo, a gente não precisa ser radical. Como a Paula disse, a gente vai ter uma situação de normalização, né? Por exemplo, boa parte, você tem os seus filhos dentro de casa, eles vão voltar, tem que voltar na sala de aula, né? Por exemplo, para mim, não tem como uma criança não ir numa escola.
Aliás, para mim é uma grande falha do Brasil, abrindo bares, restaurantes, hotéis, eu não sou contra, mas não, os pais mesmo são contra voltar à escola. Eu não consigo entender a diferença de um para outro, mas porque talvez a gente não dê o mesmo valor para a educação. Mas quando os alunos voltarem, você vai ter uma vida mais equilibrada, né? Então, aí você consegue sentir melhor como vai ser até a questão da produtividade. Mas eu acho que vai ficar no meio termo, quer dizer, você não precisa ser radical de um lado, radical do outro. E tem um ponto muito importante. Eu gosto de afirmar que, na medida que agora a gente democratiza ou viabiliza as melhores oportunidades de emprego para qualquer pessoa. Porque antigamente as melhores oportunidades de emprego sempre ficaram nas grandes capitais, né? Agora não, você pode ter um monte de oportunidade boa, de primeira linha, e o cara lá numa cidade relativamente pequena. Vai depender muito da educação, do nível educacional, do nível que você está da escola, a prefeitura, né, ou a cidade está oferecendo para os seus cidadãos, né? Então, esse é um outro ponto que eu acho importante. Do ponto de vista comercial também, eu acho que fluiu bem. O que não flui bem? Quando você tem uma crise enorme. Qualquer crise enorme, os impactos não são iguais para todos, nunca foram. Mas quando vem uma crise muito rápida e global, vamos chamar, a diferença de impacto é maior ainda. Então, o que aconteceu num primeiro estágio? Todo mundo para. Então, se você vai começar um grande projeto, o cara para. Então, você tem um impacto ali de cara nos primeiros 4 meses, certamente grandes projetos se parou, e agora, julho, agosto, começou a voltar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Claro, em negócios devastados, esse vai ficar parado por muito tempo. Então, esse é uma parte razoável. Agora, uma coisa que me surpreendeu positivamente, e no início eu estava assustado, eu achei que ia dar problema, mas eu acho que o empresariado, a liderança de executivos brasileira mostrou maturidade, porque como a gente é muito machucado com crise, qualquer crise tem, os caras saem que nem louco protegendo o caixa, que faz parte de qualquer lição número 1, mas você não pode exagerar. Então, eu achei que ia ter pancadaria o tempo inteiro. Mas eu achei que eles seguraram mais. Tipo assim, ó, eu vou precisar dessa cadeia produtiva daqui a pouco. Eu preciso de talentos daqui a pouco. Então, eu achei, pela situação dramática que foi, eu acho que as empresas conseguiram lidar. Nos primeiros 15 dias foi um Deus acuda, queria parar tudo, mas depois as pessoas foram se acomodando, foram digerindo o problema e trabalharam com muita maturidade. Então, eu gostei, eu acho que o Brasil mostrou maturidade. Claro, teve gente que teve que demitir e tudo, mas se você analisar, a maior parte das empresas poderiam ser muito mais drásticas nas suas decisões de corte e elas foram razoáveis, vamos dizer assim, tá? Então, acho que essa é a minha visão do todo aí, tá? Não sei se a resposta foi muito longa. Sim, eu ouvi você num outro webinar essa semana, você falava um pouco disso aí do brasileiro, do empresariado brasileiro, já está um pouco acostumado com crise, né, de tomar pancada, e às vezes reage melhor. Mas depois a Paula também pode falar um pouco disso, como é que ela vê. Mas como é que você viu isso no restante do mundo, nos outros países onde vocês estão? Você vê, porque os países estavam ou estão ainda em momentos da pandemia diferentes, né? Você viu diferenças nos países dessas reações do empresariado? E só complementando, né, a Stefanini, você postou que ganhou o prêmio em terceiro lugar na Ásia, na Filipinas, não é isso? Como uma empresa que conseguiu manter o negócio, os empregos, né, mesmo passando pela pandemia. Então, fale um pouquinho depois, Paula, como é que é isso no mundo? Vocês perceberam diferenças nas reações? Culturas diferentes? Tá. Sim, no início, principalmente. Depois teve uma tendência de convergência. É bacana isso. Então, no início, a gente sentiu... Claro, a China foi o primeiro, mas, sinceramente, o mundo olhou a China e falou, pô, vai ser que nem outras doenças, vai ficar lá e vai morrer. Essa é a verdade. Todo mundo errou, né? Aí, quando veio para a Europa, o pessoal começou a cair a ficha que ia engrossar o caldo. Então, a Europa, claramente, das regiões que a gente divide a Stefanini em 4 regiões. Brasil, Latam, sem Brasil, que é hispânico, Norte América e Ásia Pacífico junto, e Europa e Middle East.
claramente, sempre a Europa é a mais cadenciada, é a com mais planejamento, ela é mais lenta nas tomadas de decisões, mais organizadas, e no início foi exatamente o que aconteceu, né? Então, os países e as empresas, eles tinham graus de severidade em termos de distanciamento social até chegar ao lockdown. Então, a gente foi percebendo claramente como é que foi. Nas Américas foi um pouco mais atabalhoado, né? Os Estados Unidos um pouco organizado, não muito. O Brasil nunca chegou a um lockdown completo. E alguns países da América Latina atropelaram, assim, tipo Peru e Argentina, já de cara entraram com lockdown, foi um negócio que não teve gradação. As próprias Filipinas também foi bastante complexo, né? Foi de uma noite para o dia, depois eu conto algumas histórias legais das Filipinas, depois se vocês quiserem. E, então, do ponto de vista de governos, do ponto de vista de empresas, também, de certa maneira, o Europa mais cadenciado, a negociação de alguma parada, alguma coisa também mais lento, demorou mais, é um objetivo mais. No Brasil, teve esse susto inicial, eu falei, pô, tem que ser o Brasil. O nível de reclamação, de corte, de renegociação era enorme. Depois, passou uns 15 dias, foi se acomodando. No fundo, o impacto da pandemia foi menor no Brasil, do ponto de vista de queda dos contratos existentes, né? A gente está crescendo mesmo com a crise. Mas de queda, vamos dizer assim, se você analisar os contratos existentes, a gente percebeu que, no fundo, os Estados Unidos ficou um pouco ainda, cortou um pouco mais que o Brasil. Mas no início o Brasil teve esse. Depois a gente foi também, a gente se organizou, passou a mesma mensagem para toda a equipe, tipo uma catequização. Gente, vamos olhar daqui a pouco, isso aqui volta, nós temos uma questão de digital na frente, você precisa de tecnologia, e aí foi se acomodando. Então, ou seja, no início, houve diferentes reações de governos e empresas. E depois as empresas foram mais ou menos se acomodando e foram seguindo um certo fluxo, né? Do ponto de vista nosso, de Stefanini, sempre o latino, o brasileiro, está acostumado a ter uma resiliência maior. Então, normalmente, ele planeja menos, mas ele é muito mais rápido na execução. Isso é um padrão que se manteve nessa pandemia. E, por último, alguns casos, as Filipinas, não sei o quanto vocês estão familiarizados, é um país interessantíssimo, que é um país católico, cara de oriental, com nome em espanhol e boa parte da cultura asiática. Então, é uma mistura enorme. É um país mais latino que qualquer país latino, a nível de família, a nível de festa, é impressionante. E é um nível de solidariedade brutal naquele país. Então, a gente teve casos que pessoas que, da noite para o dia, decretaram o lockdown, o cara não conseguia voltar para casa. E ficou uma semana no escritório que, de certa maneira, eles já estão acostumados por causa dos furacões. Então, passaram lá e aí os próprios funcionários que moravam próximo traziam comida. É um nível de solidariedade daquele país que é uma coisa inacreditável. Põe no bolso qualquer latino, incluindo o brasileiro. Então, tem histórias lindas que a gente tem. É um povo que adora selfie, adora... A gente acha que brasileiro gosta, mas vocês não conhecem o filipino. É um povo muito interessante, assim, extremamente sociável. É inacreditável. Obrigado, Marco. Se eu passar a bola para a Paula, só lembrando, já nós vamos falar de lideranças, né, Eli? E porque já tem perguntas sobre isso, mas dizer, né, Marco, assim, o jeito como você atuou, você está dando um exemplo, faz uma diferença incrível para a empresa, né, que está sendo, né, olhando para o CEO, para o fundador. Mas, Paula, você também percebeu diferenças assim nos países? Na verdade, acho que do meu lado, só complementando um pouco, como a SAP tem uma estrutura, vamos dizer, uma empresa realmente global, né? E a gente está presente em mais de 180 países, tem mais de 100 mil funcionários. E como ele falou, quer dizer, como a pandemia foi caminhando, obviamente ninguém imaginava que ia chegar aonde chegou, mas quando chegou na América Latina, eu já contei com uma estrutura bem robusta, né, global, vamos dizer, que nos ensinou e nos deu suporte, compartilhou as experiências e, obviamente, a gente talvez tenha tido a facilidade de adaptar pela lição aprendida, porque eles já estavam, né, em passos na frente do que nós.
Então, obviamente, a gente tem uma área global de gerenciamento de pandemia, de crise, e muita estrutura, vamos dizer, para lidar. Aí, falando do ponto de vista de recursos humanos, né, a área de recursos humanos é uma área que se ajuda muito no mercado, no geral, né, não só na América Latina, eu acredito que isso aconteça em várias regiões, mas principalmente na América Latina. E aí, falando de Brasil, eu tenho um grupo de CHROs muito vasto que a gente logo se uniu também, né, de vários segmentos para nos ajudarmos, né, a passar por isso, a enfrentar o que vinha pela frente, e foi muito rico isso, porque cada um contava e compartilhava, e a gente se reuniu muito, ainda nos reunimos muito, grupos totalmente informais, e que funcionou e tem ajudado muito, acho que para todas as empresas. Óbvio que pegando duas pessoas de tecnologia aqui, a gente fica um pouco, vamos dizer, passa uma visão talvez bem mais otimista do que se você tivesse com convidados aí de outras indústrias. Eu acho que sim, as empresas tem muitos segmentos que ainda estão, acho que sentindo mais fortemente, né? Eu acho que não dá para a gente não dizer sobre isso, né? E aí de todos os portos, pequeno, médio, grande, então tenho muitos amigos de mercado que sim, tiveram que usar as medidas provisórias, infelizmente tiveram que lançar mão assim, de algumas reduções muito mais significativas, inclusive corte de pessoas, etc. Então, eu acho que ainda temos um longo caminho, não vou dizer que tudo são flores, porque a gente sabe que não, né? Obviamente, tive a sorte, né, de novo, por estar numa empresa como a SAP, de tecnologia sólida, robusta, que tem uma máquina global que conseguiu, né, vamos dizer, lidar de uma forma mais estável neste momento, mas eu acho que somos aí parte de um grupo mais, vamos dizer, privilegiado neste momento, até porque o nosso negócio está acelerado em função também desta crise que estamos passando. Mas aí, voltando um pouco mais, vamos dizer, para a realidade atual, eu acho que a gente ainda vai enfrentar muita coisa, né? E por isso que eu acredito que atitudes mais conservadoras, que a gente consiga dar sustentabilidade aos empregos, que a gente consiga manter, né, o máximo que a gente pode as pessoas, é muito mais significativo no momento atual, né? Obrigado. Você já tangenciaram o tema, mas eu quero entrar nele direto, que é essa questão do home office. Então, assim, você falou, né, Paulo, alguns CEOs não estavam nem preparados para isso, e antes a gente já ouvia empresas falando assim, home office não funciona. Ou então era muito incipiente. Aí vem a pandemia, vai todo mundo para home office, né? Aí alguém fala assim, é a solução, não precisa mais de escritório. E aí depois começa a vir essa reflexão, peraí, mas e a cultura, né? Mas e como já colocaram aqui uma pergunta, né? A New Coke, né, que está circulando aí o caso da New Coke, né, como é que ficam os encontros fortuitos para gerar criatividade, etc. Então eu queria saber de vocês também, não é fácil, mas assim, o que vocês veem como futuro desse modelo de home office, né, e por quê? E por conta disso, como é que ficam os escritórios? Acabam, que eu acho que acabam, mas enfim, vão ser usados para quê? Se modifica um pouco o uso dos escritórios que existem hoje? Como é que vocês veem essas questões? A Paula podia começar. Eu vou te dizer assim, acho que até antes eu vou falar sobre isso, mas, de novo, voltando um pouquinho, um passo atrás, quando o Marco estava falando dessa questão de adaptação, carga de trabalho, quantidade de reuniões. Então, assim, a gente tem aí várias coisas bacanas para a gente conversar. Quer dizer, uma é a questão da liderança, que naquele momento os líderes não estavam preparados e grande parte deles, como você falou, tinham talvez um mindset, um modelo de como que eu vou gerenciar as pessoas, né, à distância. Obviamente, quem tem cargos regionais ou globais já está mais acostumado com isso, mas não é a grande maioria. Então, a grande maioria sentiu sim insegurança, acho que sentiu assim no começo muita dificuldade e por conta disso desequilibraram as agendas, né? Então começaram a marcar calls em cima de calls e as pessoas queriam se ver e se falar. Então tudo isso também trouxe um estresse grande. A gente passou várias e passa ainda várias pesquisas, pulse checks, né, que a gente chama, escutando muito, né, o feedback de todo mundo e para ir podendo corrigir no curso aí na direção esse caminho, porque é como eu falei aquilo, a gente está entrando na casa das pessoas, né, então a gente está misturando tudo e como ninguém está numa situação normal, acumularam-se outras atividades e outras funções na família, né, no contexto geral de família. Então isso trouxe mais ainda
problemas, vamos dizer, e desafios na questão da saúde mental, até na questão da saúde física, nutricional, etc. Então, a gente trabalha aí com os 4 pilares de saúde, né? Física, emocional, nutricional e mental, e tem que dar muito mais ênfase a isso no momento como esse. As lideranças, obviamente, você também tem que retreiná-las e prepará-las ainda mais para lidar dentro desse contexto remoto. E aí acho que quando se estabelece os vínculos de confiança, a questão da empatia, da resiliência, então tudo isso teve que ser rediscutido, está sendo rediscutido, redimensionado, né? E a gente tem feito muitas atividades com muito foco em relação a isso também. Os líderes têm um papel fundamental aí. E o pós-pandemia, muito se falava do futuro do trabalho. Eu acho que essas questões de como a gente adaptar o escritório físico, a gente já vinha discutindo antes. Obviamente, agora, a discussão, ela teve um componente novo, que é as pessoas terem experienciado esse modelo, estarem experienciando esse trabalho remoto, e como o Marco falou, muita gente dando um feedback positivo. Então, eu acho que de novo, como a SAP está vendo isso, como nós estamos nos estruturando para isso, não é de maneira nenhuma na eliminação dos escritórios físicos, mas sim numa remodelagem desses escritórios. Então, tornando os ambientes muito mais como ambientes colaborativos, né, com muito mais flexibilidade. Óbvio que isso é muito lindo, mas também não é super fácil a execução, porque cada país tem a sua legislação, a gente tem que respeitar, a gente tem que colocar todo mundo, vamos dizer, tentar trazer uma harmonia, né, no âmbito global, regional e local, respeitando aí as diferenças culturais, etc. Vários funcionários novos que começaram na pandemia, né? A gente tem também trabalhado com esse grupo, fazendo focus grupos até para entender como que eles estão absorvendo essa cultura, como que está sendo essa experiência, porque isso também é uma experiência nova, ninguém tinha tido experiência de começar a trabalhar numa pandemia, então eu acredito que essas pessoas estão nos ajudando, né, trazendo essas experiências e com isso a gente está começando a transformar também os nossos modelos de integração, toda a nossa questão de como que a gente vai passar o nosso DNA, a questão da cultura, e como que isso vai ficar no modelo pós-pandemia, mas já estamos com alguns países como o que a gente chama de front-runners, já experienciando, já se preparando nesse modelo para essa volta. A gente já anunciou, basicamente, pouquíssimos escritórios já estão de volta de uma maneira voluntária e bem com uma capacidade bem pequena. E eu vou dizer para vocês, a experiência tem sido assim, a gente deixou isso voluntário e pouquíssimas pessoas estão aderindo. E a grande parte dos escritórios e dos países a gente já comunicou que não volta por enquanto, né? Então, a gente já está se preparando para quando essa volta acontecer, que ela aconteça de uma maneira visando esses pilares de colaboração, de flexibilidade e trazendo um espírito novo, né, para a questão do escritório. Vocês condicionam a volta no SAP a uma vacina ou não? Então, a gente ainda não condicionou dessa forma, mas eu acredito que esse vai ser o caminho. Como eu te falei, por exemplo, mesmo na Alemanha, que é a nossa matriz, que ali tem praticamente quase 30 mil pessoas, né, trabalhando, alguns escritórios reabriram de maneira totalmente voluntária, mas não tem mais nem 10% das pessoas ainda frequentando os escritórios, né? E dizer que assim a gente não vai abrir até o final do ano é fato, mas em janeiro também provavelmente não, né? Porque em janeiro nós não vamos estar vacinados ainda, certo? Então é uma questão só de pontuar, né, a comunicação, mas seguramente voltar mesmo só após a vacina. Obrigado. Marco, e na Stefanini, como é que é isso? Olha, eu evito, eu não gosto de palavras muito fortes, nunca mais volto, vou todo, eu não gosto muito disso, porque acho que em condições normais de pressão e temperatura a gente já evita falar, numa situação dessa ainda mais. Então, agora, o que eu vejo, o que a gente está visualizando de maneira pragmática? Eu acho que a gente vai ter 3 grupos de pessoas, muito provavelmente um grupo grande que vai voltar, né? Talvez metade, né? E a outra metade, talvez vai ter uma turma desses 50%, uns 30%,
que vão trabalhar o tempo inteiro remoto pela questão do talento distribuído no mundo inteiro. Isso é uma oportunidade fantástica que a gente não pode perder. E os outros 20% provavelmente vão ser remotos, mas com uma certa frequência no escritório. Então, você vai ter uma certa acomodação, dependendo do perfil das pessoas, da casa, dependendo da idade também. Lembra que eu comentei, o jovem precisa mais ter contato visual, pessoal para aprender. Agora, vai ter um desafio, como a Paula disse, a parte de cultura da empresa. Como é que você vai passar uma cultura se o cara nunca foi no seu escritório? Então, dá para você passar informações, dá, mas tem ainda alguns aprendizados, tá? Mas eu vejo mais ou menos por aí. Então, você vai falar, vai terminar escritório? Não vai ser igual? Não vai. Vai ficar do mesmo tamanho? Proporcionalmente, também acho que não. Vai ficar menor, mesmo você redesenhando. Então, se eu fosse um cara de real estate, eu começaria a me requalificar, né? Assim, requalificar a oferta, não que não vai existir, sem extremos, mas tente, não requalificar, desculpa, se reposicionar. Né? Como é que você vai trabalhar? Eu já teria que olhar isso, né? Assim como nós de tecnologia, também nós temos que nos reposicionar com uma oferta muito mais digital e menos tradicional. Nós também temos que fazer isso. Acho que todos vão fazer, né? Exatamente. Então, essa é a questão do trabalho home office. Do ponto de vista de experiência, né, não é só o CEO, é todo mundo. Ele teve um aprendizado. E quase todo, eu diria, uma parte das empresas tem uma experiência home office. Sim, a gente também tinha. A gente tem muito nearshore de um país fazer serviço para outro, principalmente na Europa, Estados Unidos, é muito comum com a Ásia. Aqui, Brasil e América Latina, nem tanto, mas então, a gente tinha uma experiência. Agora, você trabalhar massivo é diferente. É bem diferente. O bicho é diferente. Outra coisa também, muitas vezes, é diferente uma empresa de consumer products, uma indústria, e ela tem a produção dela continuou lá fisicamente. Então, o cara do escritório, se der um problema de produtividade e tal, não vai matar, ele vai continuar produzindo as mesmas latas de café ou de água, que a garrafinha d'água que fazia antes. Nós não. Nós temos, as pessoas no escritório é produção. Eu não posso falhar com o meu cliente. Eu não posso cair o meu nível de serviço, uma entrega que eu estava prometendo, porque agora eu estou em home office. Esquece, tem que entregar do mesmo jeito. Então, o conceito é um pouco diferente. Mas eu mesmo tinha dúvidas, não era adepto do home office, vamos chamar, intensivo, né? E hoje quebrou meu paradigma, então eu mordo da língua. Aqui, como a gente tem que ter essa humildade. E funciona. Claro, de novo, sem também virar uma festa, porque vai voltar, algumas pessoas não... Tem pessoas que estão cansadas, né? A gente tem que respeitar. Como é que você vai montar isso? Eu acho que o grande risco é você ter na mesma equipe comportamentos muito diferentes. Então, aí, para fazer gestão, KPIs, é mais difícil. Eu acho que esse é o X da questão. Então, as equipes, elas têm que ter um certo comportamento que você consiga fazer uma gestão, né? Mas o digital o remoto forçou uma coisa bacana. Forçou indicadores, forçou uma cultura de dados, que a gente não tinha. O latino não tem essa cultura de dados, salvo algumas exceções, né? Então, a gente acha que faz gestão visualmente melhor, e isso é um erro, né? Essa crise... Essa pandemia provou que você consegue ser produtivo sem controlar o horário, controlando só, obviamente, fazendo gestão de produtividade e resultado, você produz melhor do que olhando o cara fisicamente, né? Então, acho que isso é uma constatação simples, nua e crua, que a gente tem que trabalhar com isso, né? Então, de novo, é enxergar o meio copo cheio, né? Fazer do limão uma limonada, literalmente. Tá? Bacana. Marco, direto para você, uma pergunta que tem a ver com a declaração que você fez recentemente, o César Sasson coloca aqui. O Marco recentemente mencionou possivelmente 50% dos seus funcionários vão continuar em home office. Vai mesmo? Então, assim, é claro que você já falou disso agora, mas é só para não dizer que não te provoquei.
Não, eu conheço o meu amigo César. César, a vida muda, né, meu amigo? Então, não importa a idade. Eu estou perto dos 60, estou chegando, mas a abertura para mudança e fazer um refresh dos nossos pensamentos é sempre, né? Vai sim, vai ter uma boa parte. E ainda vai ser melhor. Obrigado. O Marco, agora uma curiosidade. Como é que surgiu o Orbital Home? O Orbital, a ideia é o seguinte: todo mundo foi de maneira improvisada para o home office, certo? Todo mundo, ninguém, né? É que nem, por exemplo, vamos fazer uma analogia com empresas de varejo que não tinham, não era lá o Magazine Luiza, não era esses, e eles tiveram que fazer o e-commerce. Como é que você faz? Você vai para frente de guerra, faz o negócio funcionar, mas você improvisa. Depois você tem que estruturar melhor, né? Então, por exemplo, o cara do varejo. O cara do varejo vai para a guerra, põe em vender o WhatsApp, põe em vendedor, manda bala. Só que usa, como o Brasil tem um problema crônico de logística, ele usa a própria loja, uma parte, ele usa um depósito para fazer o warehouse dele para entregar do e-commerce. Só que os sistemas são diferentes. Então, muitas vezes na loja, lá no Amapá, ele tá um pedaço, ele tem o produto na loja física e não tem no e-commerce. Na hora que pingou lá, ele falou, poxa, não tem, eu vou ter que trazer lá de Belém, eu vou ter que trazer não sei de onde, mas estava dentro da loja do físico, do lado ali, no mesmo lugar, 5 metros, 10 metros. Por quê? Porque não deu tempo de estruturar. O que o cara vai fazer agora? Ele vai estruturar. É a mesma coisa do home office. Então, você fez o improviso, agora o que você precisa? Precisa ter um modelo de gestão mais aprimorado. A Paula acabou de falar, você precisa ter um ponto eletrônico, porque durante a pandemia você não tem problemas ainda trabalhistas, mais ou menos, porque isso aqui, a Terra é o campeão mundial de ação trabalhista, né? Que eu não tenho nenhum orgulho de falar isso, né? Então, imagine depois. Então, você tem que ter ponto eletrônico, você tem que ter proteção cybersecurity, você sabe que quando você coloca todo mundo em casa, você está abrindo a sua casa. Você tinha alguma situação? Não tinha. Então, tudo isso você tem que estruturar. Muitas vezes tem empresas que vão querer pôr um mobiliário, uma mesa, uma cadeira regulável, porque senão o Ministério Público vai falar que não é NR17, que não é regulável. Então, é o Brasil. Então, aí você vai... E aí você faz modular esse pacote e a empresa opta. Ela tem que ter gestão, né? Dashboards, KPIs, ponto eletrônico, cybersecurity, VDI com o que a gente chama se vai usar cloud ou não, mobiliário. Então, você tem uma série de condições que o cara vai organizar a vida dele. Entendeu? É isso. Tá? Bacana. Obrigado, Paula. Uma questão colocada aqui pelo Jorge Stefan, ele fala da questão da educação. E a pergunta objetiva é: que reflexos vocês veem, positivos e negativos, que podem advir dessa mudança da forma como a educação está sendo feita? Aí, acho que eu tinha lido essa pergunta, achei bem interessante. Na parte da educação corporativa, vou começar por ela, que é, vamos dizer, onde eu tenho mais expertise, eu vejo mais ganhos, vamos dizer, essa democratização da forma como as pessoas estão consumindo, né, conteúdo, que já, obviamente, a gente já tinha uma vertente nesse sentido, porém, novamente, as coisas se abriram ainda mais, né? Eu acho que uma das coisas mais bacanas que eu vi acontecer e tenho visto acontecer durante essa quarentena toda são as empresas que disponibilizaram muito mais conteúdo, até de uma maneira gratuita e muitas vezes. Obviamente, eu acho que isso, todo mundo tem o seu negócio, então, né, tá certo fazer disso um negócio, mas pelo menos conseguiram
tirar vantagem disso oferecendo, né, muitos cursos e muitos treinamentos, muito conteúdo bacana que possivelmente muita gente não teria acesso, né? Se não fosse esses grandes institutos de educação oferecendo essas plataformas e esses conteúdos, né, disponibilizando para a massa, vamos dizer. Então, acho que isso é um dos grandes ganhos. Assim como nas empresas também, onde houve um ganho significativo, e aí falando em dados, que isso é dado concreto, as pessoas estão muito mais consumindo toda a parte de treinamento, de aprendizagem disponível para os nossos funcionários, com certeza subiu, assim, de uma maneira bem significativa. Até porque, óbvio, né? Se a gente está em casa, está nesse modelo de trabalho em frente do computador, mesmo tendo que conciliar com várias demandas, acaba que as pessoas conseguiram encontrar caminhos de colocar na agenda e de colocar tempo, né, focar parte do seu tempo em consumir toda essa carga de conteúdo que está disponível. Então, quanto a isso, eu acho que a gente teve muito ganho, né? Se a gente for para o lado da educação base mesmo, eu tenho filho adolescente, aí não sei quantos de vocês estão com criança ou com filhos adolescentes em casa. Eu vou dizer que eu ainda não acredito que isso possa ser substituído, quer dizer, eu acho que o modelo tem que ser híbrido, pelo menos, se não voltar um pouco ao modelo tradicional. Eu acho que nesse quesito, tanto no ensino, e eu tenho conversado com amigas que ainda estão no ensino filhos com ensino fundamental, né? O meu já está no ensino médio, mas eu acho que aí não vejo ganhos, vamos dizer, por enquanto não. Óbvio, no extra, né? Naquilo que eles podem consumir após o currículo base. Eu acho que ainda o modelo educacional, vamos dizer, presencial, ele ainda vai persistir aí em algumas gerações. Ele é importante, não vou negar, pelo menos eu como mãe, aí estou respondendo como mãe, É a questão da socialização, né, Paulo? Não só a socialização, mas o foco, a atenção, o comprometimento é diferente. Muito embora essa criançada, essa juventude, como o Marco falou, eles já são digitais, blá, 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 mas não é a mesma coisa, o foco não é o mesmo. Eu acho que é desgastante, entendeu? Não tem o mesmo nível de comprometimento, eu te diria, assim. Precisa ser muito disciplinado para estar levando esse ensino à distância, assim, numa boa. De novo, eu acho que numa faculdade, numa pós-graduação, num doutorado, é completamente diferente, é outro nível de maturidade. Eu acho que isso vem com o nível de maturidade, né? Então, eu não substituiria e, sinceramente, eu acho que é um ano que vem nós vamos ver, espero que eles consigam recuperar aí, mas realmente vai deixar aí um déficit, né, no sentido de aprendizagem. Ok. Marco, quer falar disso, Marco? Peraí. Eu sigo mais ou menos na linha da Paula, assim, eu acho que a parte infantil, crianças, adolescente, aí eu acho que tem que ter o presencial. Você pode até adaptar algumas coisas de reforço, né? Às vezes línguas, algumas coisas eu acho que dá para complementar, mas a espinha dorsal, o core, acho que tem que ser presencial, né? Quando você vai avançando, né, aí já começa a inverter, né? Por exemplo, a gente atende vários clientes já de escolas. A parte de educação a gente atende muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil até que não tem tantos clientes. E tem muito, né, que fazem à noite. Então, para ele, o virtual é fundamental, né? O cara não tem que se... Ainda mais aqui no Brasil, né? Pior ainda, né, de se deslocar. O cara trabalhou o dia inteiro e pegar condução para ir e voltar. Então, o virtual ajuda muito. Então, acho que também depende da maturidade da pessoa, né? Então, eu acho que no ensino superior, eu acho que sim, vai dar uma puxada boa, e que é uma boa notícia para as empresas, né? Porque, obviamente, o custo do virtual é infinitamente inferior ao custo presencial, né? Que poderia ser traduzido em preços mais competitivos, mantendo a qualidade, porque muitas vezes hoje a gente vê preços baixos, mas não necessariamente com qualidade. E eu acho que pode quebrar um paradigma, porque o Brasil assim começou a querer ter muito mais ensino superior, que eu acho bom, né?
mas acabou indo muito para os cursos mais baratos, que são cursos de humanas. Não sei nem se essa pessoa... Muito mais fácil de fazer, muito mais barato de construir e pagar, mas no fundo há uma decepção enorme, que a grande massa das pessoas se forma e não tem, continua fazendo a mesma coisa profissionalmente, que isso vamos chamar assim, é um desapontamento enorme. Então, é uma chance também de você talvez pagar a mesma coisa, mas para um curso, mas não é um curso de letras ou de direito, mas um curso de engenharia, e que você, ou um curso técnico, né? Que o Brasil precisa muito técnico, não é só ser doutor. Então, eu acho que na parte do ensino superior, ensino médio técnico, eu acho que tem uma grande oportunidade. Você imagine, por exemplo, eu já estive falando outro dia, o pessoal lá da CNIM fez uma pesquisa, como é que ele poderia revolucionar o Senai, o Sesc. Você imagina fazer isso tudo, a maior parte digital e virtual? Imagine o ganho de escala que você tem. Você pode treinar 10 vezes mais pessoas com o mesmo custo, entendeu? Então, tem alguns lugares ali que você dá um leapfrog ferrado, fantástico. Mas eu ainda sou conservador na parte, vamos chamar assim, na educação básica, né? Essa é a minha visão. Não sei, eu não sou dono da verdade, essa é a minha opinião. Bacana. Então, uma questão colocada aqui que eu queria falar um pouquinho rapidamente dela, assim, de repente, a gente se deu conta de que a gente estava na quarta revolução industrial, né? Daí a gente contou para trás e viu os marcos, porque não viemos contando essas coisas todas todo o tempo. E aí a pergunta que vem aqui do Jorge Fialkowitz é, independentemente do que a pandemia está causando e o pós-pandemia, se haverá necessidade de antecipar a quinta revolução industrial, né? Ou seja, na verdade nós estamos falando assim, como é que essa tecnologia tende a avançar daqui para diante, né? Com que velocidade a gente percebe que essas coisas vão estar invadindo a nossa vida. É um pouco de especulação sobre o futuro, mas acho que é legal. Eu, assim, é que eu sou, não sei se eu vou satisfazer a pessoa que fez a pergunta, mas eu sou muito pragmático, né? Eu prefiro focar em a gente se beneficiar como cidadão, como sociedade da transformação digital, que é a quarta, né? Eu acho que aqui, eu não sei, às vezes eu tenho dificuldade, às vezes tem coisas que, sinceramente, talvez como empreendedor você faça a coisa e depois você descobre que tem nome mais bonito para aquilo que você fez, né? Então, de repente, a gente pode estar fazendo coisa que pode ser considerada assim a quinta revolução. Desculpa a minha ignorância, mas eu não sei responder. Mas eu acho que tem muita coisa para fazer bacana. Nós temos que mudar a sociedade. Acabei de falar da parte de educação. Minha esposa, eu apoio muito com o Instituto Ayrton Senna, na parte de básica, o que a gente pode melhorar a qualidade do professor à distância, né? Estou falando de educação só. Saúde, né? O mundo que você tem de saúde para você diminuir os custos e, de novo, universalizar e democratizar a saúde. Falamos do emprego, né? Você tem pessoas em cidades pequenas, no interior da Paraíba, no interior do Piauí, que podem ser um cientista de dados aqui da SAP ou da Stefanini. Então, acho que tem tanta coisa para fazer, né? Que vamos explorar melhor o que a gente tem aqui, que dá para se divertir bastante, pelo menos nos próximos anos. Eu concordo. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas desculpa. Acho que eu estou nessa mesma linha e acho que conforme você foi falando, eu fui lembrando, até bem nessa tua linha do ser concreto, eu também sou super concreta, assim. E se a gente pensar, vamos falar só em Brasil, que já é gigante, né? Mas voltando para a educação, quer dizer, quantos que estão sem poder, inclusive, absorver essas aulas online, porque não tem a infraestrutura básica, quer dizer, básico, né? Então, se a gente for falar em saúde, então vai dar um montão e etc. Então, acho que a gente ainda tem muita coisa para explorar e a gente não pode esquecer que nós ainda não estamos em condição de igualdade, né? Então, obviamente, mesmo nessa condição da pandemia, a gente está vendo o quão essa desigualdade acarreta de problema
vide também outras coisas que ainda não estão totalmente digitalizadas ou virtuais, os próprios órgãos públicos, o INSS, aí abre, não consegue marcar, aí fica aquela fila gigante, aí não consegue, né, entrar no aplicativo, e vários outros exemplos que a gente pode dar. Então, acho que a gente já tem, como o Marco falou, assim, muito caminho para melhorar e para explorar nesta revolução atual, né? Então, também não consigo ainda prever a antecipação de uma E tem só próxima. um ponto que eu queria complementar. Obrigado, Paula. Assim, um país que é um tamanho de dimensões continentais, com um país que tem problemas enormes de infraestrutura e logística, um país que tem 210 milhões de habitantes, ou seja, tem escala para tudo aqui, né? Não é só a China, claro, que aí dá de 10-0, não dá para comparar com a China ainda, mas tirando esses dois, o Brasil, né, você tem o que mais? Indonésia, um outro, então... É um país que tem uma escala enorme, tem coisa para se divertir aqui, dá para usar criatividade e o Brasil, as pessoas têm uma parte, tem uma boa espírito empreendedor, até pelas dificuldades que as pessoas passam na maior parte, o nível de resiliência do Brasil. É só, vamos dizer assim, o governo parar de ferrar a gente que a gente consegue fazer bem bastante coisa boa, né? Ô, Marco e Paula, deixa eu falar uma coisa sobre saúde mental. É a pergunta agora, né? Eu contei para a Paula que eu estava no webinar semana passada e um palestrante dizia que foi procurado por um colaborador que disse: chefe, com relação ao home office, né? Falou assim: eu moro num apartamento de 50 metros quadrados, minha esposa está demitida, então ela está em casa 100%, tem 2 filhos, a sogra veio morar comigo e a diarista vai uma vez por semana. Pelo amor de Deus, me deixe para o trabalho, né? Mas eu não quero falar do home office, eu quero dizer assim, pedir que essa pessoa tenha equilíbrio, tranquilidade para fazer um trabalho de forma produtiva é quase insano, né? Então, a minha pergunta é assim, saúde mental. Né? Aí você, né, Paula, falou sobre 4 pilares, né? Uhum. O que vocês estão fazendo? Qual a preocupação das empresas de vocês com relação a isso, né? Assim, de uma coisa, vocês também falaram, é um home office de 4 meses, outra coisa, falar assim, vou ficar 5 anos nisso, por exemplo, né? Como é que lidam com isso? O que vocês estão fazendo, pensando a respeito? Eu acho que, e aí, de novo, né, voltando para aquilo que a gente consegue atuar nas nossas posições, né, nas empresas onde a gente atua, eu acho que esse foco de saúde, tanto o foco de diversidade, inclusão e saúde, principalmente na SAP, são áreas que a gente vem trabalhando, vamos dizer, praticamente desde a história do início da empresa. E, óbvio, intensificando cada vez mais, e isso vai mudando, né, de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. Quando começou toda a história da quarentena, obviamente a gente focou totalmente, né, no pilar da saúde mental. A gente fez uma parceria bem bacana com uma startup, uma empresa chamada Vitude, né, que é uma plataforma de saúde mental e com uma série de psicólogos online, consultas, terapias. Nós estamos trazendo em todos os países que a gente atua especialistas, né, para discutir o tema, e aí de diversas formas, com diversos fóruns, né? Então, tem as pessoas que nos procuram, né, pedindo esse suporte, e a gente forma grupos de trabalho e traz de uma maneira mais natural os casos e as histórias de saúde mental. Por quê? Porque, basicamente, né, gente, no modelo, vamos dizer, mais clássico de trabalho, as pessoas sentem um certo incômodo. Por exemplo, você pode dizer para o teu chefe, eu vou fazer um check-up, eu vou fazer um exame de sangue, eu vou fazer uma consulta no pediatra com meu filho, mas dificilmente você escuta alguém falando, olha, eu preciso do dia tal porque eu vou para a minha terapia. Isso é muito difícil. As pessoas têm ainda um bloqueio, né, um paradigma aí para abrir essas questões. E a gente começou a falar, todos os executivos, os líderes, a gente começou a falar muito sobre o tema, a trocar muito essa experiência e realmente deixar as pessoas confortáveis, né, em relação a isso. Eu acho que é um tema extremamente sério, muito importante. Cada vez mais você vê como que as pessoas têm dificuldade de lidar com toda essa demanda, né? E principalmente agora, como o exemplo que você deu, eu acho que todo mundo tem aqui um exemplo similar para contar, né? Ou se não mais. E essa coisa de fazer também
com que, principalmente, por que eu falo nos líderes? Os líderes são nossos agentes de transformação, por isso é muito importante esse papel do líder, e alguém colocou uma pergunta, acho que até entrando nesse tema, o que faz com o líder controlador, o que aconteceu com o líder controlador, né? Como que ele está lidando com essa situação? Eu acho que nesse aspecto é ótimo, né, a situação da pandemia, porque as pessoas estão repensando a forma de gerenciar. Achei super legal o Marco falar que ele tinha uma resistência ao modelo full home office, porque não só ele, milhares de líderes tinham essa resistência, né? Ou a grande maioria tinha, não é bem a palavra resistência, mas talvez essa coisa, porque, não, por que eu vou ficar remoto se eu posso estar presencial? E achei super legal o depoimento dele, que é o que eu tenho visto mais, assim, as pessoas realmente entenderam que podem continuar tendo produtividade, as pessoas podem continuar comprometidas, engajadas, se sentindo incluída mesmo com essa questão de estarem distantes, né? E, de novo, voltando um pouco à tua pergunta, a gente tem feito bastante comunicação, trazendo muito conteúdo e suporte mesmo. Então, a gente desenvolveu vários outros fornecedores focados no pilar de saúde mental, para ampliar o leque de oportunidade do funcionário, do colaborador. Quer dizer, isso tem trazido feedbacks bem positivos e bem importantes para a nossa organização, de uma maneira geral. Paula, parabéns, porque uma pessoa na sua posição, representando uma empresa dessa calibre, né, falar isso é maravilhoso, né? A influência para as outras empresas abrirem esse tema de uma maneira mais tranquila. Marco, Exato. como é que é isso para vocês lá? Então, claro, tem essa questão de... A gente sempre teve um RH que a gente chama de business partner, né? Que procura acompanhar as pessoas, porque a gente é muito distribuído, né? Mesmo no Brasil ou fora. Então, a gente tem esse acompanhamento, também tem esse modelo de ter um suporte psicológico adicional, né? Então, mais ou menos em linha com o que a Paula falou. Agora, o que eu poderia acrescentar, né? Para não falar a mesma coisa... eu acho que é importante nessa hora também, principalmente no início, né? Aí você tem, eu acho que tem diferentes estágios de preocupação e de estresse, né? Claramente, nos primeiros meses, tinha um estresse de você não ser demitido, de você uma insegurança da saúde. Então, era uma combinação insegurança econômica e de saúde. Né? Então, é uma combinação relativamente explosiva e nova. Né? Normalmente, você tem um só e não os dois. Né? Então, nesse caso, nesses casos de boa parte da insegurança, é muito importante que a gente, como líder, seja muito transparente. Né? Então, você tem que comunicar o que está acontecendo. Né? Foi interessante para mim, e a gente começou, por exemplo, eu nunca tinha feito isso, de você fazer um comunicado, conversas com toda a empresa. Então, eu nunca tinha feito isso. De novo, lembra da história de tudo a gente traz boas lições, né, aprendidas. Essa é uma boa lição, quer dizer, a gente começou a fazer 15 dias, depois passou para um mês, porque a gente percebeu que as pessoas já estavam mais tranquilas. A gente começou a fazer nas 4 regiões. E aí, a gente tem que fazer na Ásia. O pessoal da Índia ficou apavorado. Eles acharam que quando você junta todo o leadership falar com ele, é porque eles vão ser demitidos. Então, vai ser anunciado uma demissão em massa, que é meio um padrão do americano. Não, era só para conversar, para explicar. Então, eu acho que é importante as pessoas sentirem que tem comando, né? E não é um cara só, não sou só eu, né? Você tem lá uma série, eu chamo de uma esquadra com muitas flotilhas. Cada flotilha tem um capitão lá, tem o tenente, tem o sargento, tem todo mundo lá. E tem norte. E tipo assim, eu não sei o que vai dar, mas eu sei que eu vou fazer o meu melhor e nós vamos fazer junto. É isso. E até agora está indo bem. Vamos embora. Então, foi passando. Então, eu acho que esse nível de transparência que você vai passando... Né? O RH muito atuante, teve situações, como todos que tiveram situações de Covid, você acompanhar, principalmente no início, que era novidade, depois vai ficando também normal, então você acompanha, tem pessoas que tiveram aqui no hospital, a maioria não. Então, tudo isso é um carinho que você tem de acompanhar. Mas eu acho que, assim, talvez para acrescentar o que a Paula comentou, eu acho que a transparência da liderança é passar assim, olha, tem comando aqui, nós sabemos para onde a gente quer ir para lá. Exatamente onde vai ser, eu não sei, porque ninguém sabe. Mas nós estamos aqui e o que eu prometo é fazer o melhor e a gente
gente vai atualizando vocês, né? Não tem surpresa, assim, né? Então, e passar alguns conceitos que a gente considerava importantes. Por exemplo, ter alta produtividade. Quer dizer, eu não posso, no momento de situação crônica financeira, o cliente já está apertado, eu começar a pisar na bola do serviço. É pedir para ser cortado o contrato. Se corta o contrato, as pessoas têm que sair fora. E aí, outras coisas, você passar para a força da liderança, é importante, toda vez que um cliente cortar o contrato, você tem que pôr gente na rua. É legal isso? Não, não é. Então, vamos procurar fazer um meio termo? Como é que nós vamos bolar isso? Então, isso foi funcionando, foi passando essa mensagem. Eu tenho um pouco de experiência nisso, porque eu já vivi 500 mil crises, né? Esse país só vive em crise, a gente só faz isso. Então, comunicação, transparência, isso ajuda muito, né? Agora, esses problemas pessoais, né, a gente tenta lidar. Eu cheguei até a ver né, como é que você vai combinar, né, como é que você convive, cada um é de um jeito, né? Aí tem um pouco, a gente fez muitas ações, agora estou lembrando aqui, um monte de ações menores, localizadas. Então, pessoas, vamos supor, de um grupo de pessoas passam essa questão, por exemplo, como é que é conviver, casal, um monte de gente, aí ou a mulher ou o homem é super exigente, detalhista, e o outro não. Por exemplo, eu sou um largado e minha mulher não. Como é que você combina essas coisas? Um mês não tem problema, 3 meses como é que fica, né? E a gente foi fazendo isso em pequenos grupos, e as pessoas vão conversando, aí você elege um cara que fala bem, eu já viveu isso. Então são coisas, vamos chamar assim, um pouco desse modelo nosso mais empreendedor. A gente dá muita liberdade na ponta. Então, as pessoas têm umas criatividades, elas têm umas histórias, umas iniciativas lindas, né? E não é só no Brasil, no mundo inteiro. Eu te falei lá das Filipinas, essa história da mulher levar comida, a gente ficou sabendo por uma semana. Ninguém pediu autorização, nada. Foi lá, fez e tinha que fazer e vamos embora. Então, essas coisas, por exemplo, a América Latina resolveu ir todo mundo para casa em 2 dias. Nem o CEO sabia, ele já tinha ido, todo mundo. Estava funcionando, entendeu? Então, tem um pouco dessa linha mais empreendedora, mais ágil, né? Que eu acho que é o modelo digital, né, na prática, né? Então, essas coisas, as pessoas foram se organizando. Tem um monte de iniciativa legal, faz entrevista pessoal. Agora eu lembrei uma da América Latina, então... Você faz uma entrevista assim, agora vamos me entrevistar. Aí um executivo me entrevista, mas é só coisa pessoal. Aí você conta todas as histórias, quer dizer, essa da minha mulher e eu vou contar. Aí tem cara que com certeza vai se colocar no meu papel do dela. E aí vai, né? Você vai levando, porque no fundo todo mundo vive isso, né? Uhum. E, de novo, é ser transparente, olha. Você mudou e tal, fazer o quê? Né? Bacana. É o mundo como ele é, né? É isso aí. E por fim, eu acho que é legal, só uma coisa que eu queria chamar a atenção, que a gente, de certa forma, a gente vai humanizando o trabalho, né? Porque se você está falando, de repente o cachorro começa a latir, aparece tua criança, eu já vi um cara, aparecia um periquito na cabeça do cara que estava voando. E é um negócio, qual é o problema, né? Sim, porque tem pessoas muito formais, aqui faz parte do jogo e vamos embora. Né? Muito bom, Marco. Bom, a gente chegou a conversar, falou assim, acho que 1 hora de webinar dá, né? Não, vamos fazer 1h15. Já estamos com 1h18. Então, infelizmente, vamos terminar. Eu tenho que fazer um fechamento, né? Porque algumas pessoas, enfim, é no horário que nós tínhamos combinado. Quero agradecer demais, em nome da Dorsey Rocha, a vocês dois, Paula, Marco, assim, dicas valiosas, uma conversa super agradável e é muito bom para nós e também agradeço a todos que estiveram aqui conosco hoje, também via YouTube, porque tenho certeza que essas reflexões de vocês é o que ajuda nesse momento. A gente pensar, poxa, eu não tinha pensado por esse ponto de vista, legal, isso que a Paula falou, nossa, né, saúde mental e essa coisa toda. Então, muitíssimo obrigado de coração. Agradeço demais a vocês e espero vê-los em uma outra oportunidade. Uma boa noite para todos. Super obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Marco. Obrigada, Iba, Eli. Obrigado. Força aí para todos nós aí, que ainda vai longe. Obrigado, Marco. Vai longe. Tchau, gente. Vamos adiante.